Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Minas Gerais. Os endereços são ligados ao ex-governador do estado, Fernando Pimentel. Liberdade econômica é tema de seminário no STJ. Justiça de Minas condena supermercado a indenizar cliente que comprou leite estragado. A decisão foi baseada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para evitar possíveis riscos à saúde do consumidor. E ainda, TV Justiça completa 17 anos no ar. A TV Justiça, no mês de julho, não tinha nada. Ninguém acreditava que a TV Justiça seria estreada no dia 11 de agosto. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal no DF entrou com ação civil pública na Justiça Federal com pedido de liminar para barrar a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E quem tem os detalhes desse pedido e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério Público alega que o governo brasileiro deve observar algumas regras para indicar embaixador que não pertença à carreira diplomática. E entre essas exigências estão pelo menos 3 anos de experiência em atividade diplomática ou serviço prestado ao país. Caso contrário, o MPF pede para que a Justiça impeça a nomeação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Esse tema já está sendo questionado aqui no Supremo Tribunal Federal. Um mandado de segurança coletivo foi apresentado pelo partido Cidadania para impedir a nomeação do filho do presidente Jair Bolsonaro no cargo diplomático nos Estados Unidos. O partido alega que a nomeação configura nepotismo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. No Distrito Federal, os donos de bares e restaurantes vão ter 2 meses para se adequar a uma nova regra. As gorjetas vão ter de constar nas notas fiscais, mostrando inclusive a divisão do que vai para os funcionários e para os patrões. No Brasil, a gorjeta sempre foi uma questão delicada. Uma lei de 2017, válida em todo o país, deixou os bares, restaurantes, hotéis livres para fazer a cobrança, que nem precisa ser de 10%. Pode variar para mais ou para menos. Ou seja, 8%, 10%, 12%. Em São Paulo, alguns restaurantes chegam a cobrar a 15%. No Rio de Janeiro, a mesma situação. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de serviço chega a ser o dobro da praticada aqui no Brasil. Por outro lado, algumas regras foram definidas. Foi regulamentada, por exemplo, a divisão da gorjeta entre os funcionários e a possibilidade do empresário reter parte da gratificação para custear encargos trabalhistas. Os valores variam de 20% a 33%, dependendo do modelo de tributação do estabelecimento. E no Distrito Federal, o setor vai ter que se adequar rapidinho a uma nova regra da emissão de nota fiscal com todos estes detalhes de cobrança de gorjeta. A mudança começa a valer em 60 dias. Eu acho que é muito bom, porque eu, por exemplo, passei 60 anos pagando 10% aqui no Rio e nunca soube para onde ia. Eu só queria saber se ia para o garçom. De acordo com essa transparência, não é assim, né? Então, você não está dando só aqueles 10%, não é só para o garçom. A empresa pode usar para outro fim. Eu acho muito melhor, assim, em saber realmente pelo que eu estou pagando, né? Pelo qual serviço eu estou usufruindo. Já os representantes do setor estão preocupados com os ajustes. Além de ser muito complicado, você ainda precisaria de manter uma relação com a Secretaria de Fazenda, saber como que isso ia constar, em qual código vai constar essas questões aí, como que isso vai ser, na prática utilizado, e esse é um problema que a gente acha bastante grande. O Código de Defesa do Consumidor prevê reparação do dano para quem comprar produto estragado. E a venda de produtos impróprios para consumo pode gerar pagamento de indenização por parte da empresa. Dona Geni está de olhos bem atentos aos alimentos antes de colocá-los no carrinho. Conta que mudou de comportamento depois de ter levado, sem perceber, alguns produtos estragados e até com embalagem violada. Iogurte, leite ninho em pó com a tampa rasgada, a tampa de dentro.
Consumiu? Não, voltei e troquei. É um direito do cliente ter acesso a produtos sem qualquer tipo de alteração e que possam prejudicar a saúde. Quando isso ocorre, o consumidor não só pode, como deve trocar o produto, ter o dinheiro de volta e até pedir reparação por danos morais ou materiais. As empresas, tanto as empresas fornecedoras quanto os fabricantes, eles devem colocar no mercado produtos próprios para consumo. Ou seja, aqueles produtos que são adulterados ou alterados, que têm algum vício na qualidade ou até mesmo na quantidade, eles acarretam às empresas, aos fornecedores, a responsabilidade pelos danos que vierem a ser causados aos consumidores. Em Minas Gerais, um homem consumiu leite que apresentava coloração diferente e gosto amargo, o que foi confirmado por uma funcionária do supermercado que recebeu a mesma reclamação de outros clientes. O dono do estabelecimento se limitou a trocar o produto. Inconformado, o cliente levou o caso à justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença de primeira instância e determinou, além da devolução do valor gasto com leite impróprio para consumo, já determinada pelo juiz de primeiro grau, também a indenização de R$ 3.000 por danos morais. Segundo os desembargadores, independentemente de ter feito mal ou não, a comercialização de alimento estragado expõe o consumidor a possíveis prejuízos à saúde e, portanto, gera o dever de reparar. A decisão foi com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o relator, o fabricante descumpriu o dever de zelar pela comercialização do produto, pela segurança do mercado e pela manutenção da qualidade. Em alguns casos, o responsável pode ser punido na esfera penal, que prevê até 5 anos de detenção. Além disso, a empresa também pode ser multada pela vigilância sanitária, ter o estabelecimento fechado e o produto tirado do mercado. O STJ cedia hoje seminário sobre liberdade econômica. O objetivo do encontro é discutir a medida provisória 881, que foi editada em abril deste ano e que promoveu significativas alterações relacionadas a matérias de direitos privado, econômico e administrativo. A medida provisória abordada no encontro ficou conhecida como MP da Liberdade Econômica. O texto tem como princípios norteadores a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas, a presunção de boa-fé do particular e a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Ninguém é proibido de trabalhar, de criar empregos, de criar riqueza. Você tem que abrir imediatamente, você avisa os servidores públicos depois. Nós não somos autoridades, nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir a população e não para dar ordem à população ou deixar ou não a pessoa trabalhar. É um direito primário básico trabalhar. Durante todo o dia, ministros do STJ e especialistas de diversas áreas impactadas pela medida provisória estarão reunidos no auditório externo do tribunal para discutir a MP, que está em tramitação em uma comissão mista no Congresso Nacional. É crucial que o Estado brasileiro possa garantir ao empreendedor as condições para ele trabalhar em prol do seu desenvolvimento, da sua prosperidade. Com tal providência, o Estado brasileiro estará também assegurando a possibilidade de que a sociedade como um todo prospere e cresça, pelo um Brasil mais humano, mais solidário e mais fraterno. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou por improbidade administrativa o ex-prefeito de Mogi Guaçu, Hélio Bueno, e um ex-secretário de Estado. Eles são acusados de terem beneficiado uma empresa alimentícia que ganhou licitação para fornecer cestas básicas para o município. Pois é, de acordo com a ação, a empresa colocou um preço baixo para ganhar a licitação e depois a prefeitura assinou um aditivo acima do reajuste previsto pelo IBGE para a cesta básica. O prefeito, o secretário e a empresa alimentícia foram condenados ainda a ressarcir os danos materiais causados ao município. E a seguir, a empresa de aplicativo é notificada por não embarcar passageiro com deficiência visual. Ele simplesmente cancelou a chamada. O Tribunal do Júri de Brasília começou o julgamento dos policiais militares Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Silvio Bueno dos Reis.
Eles são acusados de matar 3 pessoas em 2006 em São Sebastião, cidade que fica a 26 quilômetros de Brasília. De acordo com a denúncia, a casa de um policial foi invadida e os 2 PMs teriam assassinado 3 jovens suspeitos de terem cometido roubo. Os policiais foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A Operação Monograma tem como objetivo combater falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro. Quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O esquema teria movimentado 3 milhões de reais. 2 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte contra crimes eleitorais e também de falsidade ideológica. Segundo as investigações da Polícia Federal, feitas com base em delações premiadas, os valores recebidos decorreram da ação de um agente político para beneficiar uma empresa brasileira no Uruguai. A operação de hoje, Monograma, é um desdobramento de uma outra operação realizada em 2015. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. Por lei, deficiente visual pode ter acesso ao transporte acompanhado do cão-guia. Mas a falta de conhecimento dos motoristas muitas vezes impede que a legislação seja cumprida. Silvio e Bia são inseparáveis. Há 5 anos, a cadelinha ajuda no dia a dia do servidor público que é deficiente visual. Os 2 sempre estão juntos, mas vez ou outra aparece alguém que atrapalha. Estava lá no centro de treinamento de cão-guias, ali dentro da Academia do Corpo de Bombeiros, e solicitei um transporte para vir aqui para o trabalho. O motorista não estava me localizando, então ele me ligou. Eu falei, não, já estou aqui na frente, você vai me reconhecer com facilidade porque eu estou acompanhado de um cão-guia. Quando eu falei que eu estava acompanhado de um cão-guia, ele simplesmente cancelou a chamada, né? E aí eu tive que pedir fazer novamente o pedido. Desde 2005, uma lei garante que pessoas com deficiência visual podem andar em transporte público ou particular com cães-guias, seja ônibus, metrô, táxi, carros de aplicativos e até avião. Em São Paulo, a empresa Uber precisou ser notificada pelo Procon. Um motorista da plataforma se recusou a levar uma cliente e o cão-guia dela. Ele alegou desconhecer a legislação. Além de permitir que os cachorros tenham acesso a meios de transporte, a lei autoriza ainda a entrada deles em estabelecimentos públicos ou privados. A negativa é considerada discriminação e quem impede isso pode ser punido. As sanções hoje existentes são, primeiramente, no primeiro ato, a empresa pode ser multada de R$1.000 até R$30.000. E em caso de reincidência, é possível a interdição do estabelecimento, inclusive com nova aplicação de multa de R$1.000 a R$50.000. Agora vejam só esse caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Um casal se conhece, namora 2 meses e depois de 2 semanas morando juntos, o homem morre. A mulher então entra na justiça, alegando que os 2 viviam em união estável e que, por isso, tinha direito à herança. Veja como ficou a decisão. O recurso analisado pela 4ª turma do STJ foi interposto pelo filho de um homem falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que reconheceu a união estável. O pai dele namorou durante 2 meses e morou com a mulher por 2 semanas, até morrer em 2013. Mas uma vez que estão morando juntos, tendo relação como casal, união estável. Na minha opinião, não. Muito pouco tempo. Por 2 semanas? Aí só a justiça mesmo. A mulher argumentou que o casal já havia marcado uma data para formalizar a união e que o casamento não aconteceu por causa da morte do companheiro. Para a justiça, ficou claro que os 2 tinham intenção de constituir família, um requisito básico para o reconhecimento da união estável. Mas, para o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, apenas a intenção de constituir família não é suficiente. Esse requisito deve ser somado à estabilidade, à publicidade e à continuidade da relação, conforme a legislação, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O relator destacou a necessidade da convivência mínima pelo casal, permitindo que se dividam as alegrias e tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário, para tanto, um tempo razoável de relacionamento. O ministro Salomão observou ainda que, apesar de não haver precedente específico tratando da durabilidade ou de um tempo mínimo de convivência, o STJ já destacou ser imprescindível que haja a estabilidade da relação. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Vânia Saraiva. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bom, doutora Vânia, vimos na reportagem um caso bem peculiar, né, que envolveu aí óbito. Mas existe uma figura da declaração unilateral de união estável em cartório. É uma medida que pode deixar mais clara essa situação envolvendo relacionamento de pouco tempo? Na verdade, hoje, né, com a evolução até do direito, né, de família, né, nacional brasileiro, essa questão de você, por exemplo, fazer um contrato até, né, de namoro, já pressupõe, né, uma declaração de vontade. Ele não gera direitos e obrigações como na união estável. A união estável já é um instituto diferente, ele tem o mesmo regime de casamento. Então, o que ocorre, né, quando há essa vontade exposta que é feita no cartório? Então, o documento já é um início, né, de prova razoável de que este casal, né, vai constituir uma família que tem a intenção de perpetuar uma relação e criar ali uma família, uma entidade familiar. Então, quando não existe, né, esse documento no cartório, você teria que ir às vias realmente, né, do judiciário com provas materiais, né, para comprovar, corroborar, né, esse entendimento de que existe sim, né, a intenção deste casal, né, perpetuar uma relação, uma entidade familiar. Então, essa documentação, ela necessita, né, ser um pouco robusta, porque, às vezes, hoje, com os tempos, né, modernos, uma relação onde você passa o final de semana na casa do namorado, isso não caracteriza uma união estável. Caracteriza, sim, uma relação, um namoro, não tem a questão da intenção, né, de se constituir a família, até porque você está construindo ainda, né, um relacionamento, uma afetividade, compartilhar, né, com este seu namoro, né? Já a união estável, não. Ela aí já tem uma característica, ela já gera obrigações, direitos, né, compartilhamento. Então, é uma figura bem distinta, né? E ela tem que estar publicizada, né, perante ao meio, né, familiar, ao meio dos amigos, então, para que ele seja bem consolidado nessa questão. Quais são os direitos e deveres de quem está em união estável? Eles são iguais aos daquela pessoa que fez a opção pelo casamento? Direto, sim, no cartório, por exemplo? Sim, o regime do casamento hoje ele tem a mesma figura do regime da união estável, então não tem distinção. Na verdade, a união estável é uma intenção de, futuramente, que esse casal venha realmente a regulamentar ou regularizar, né, o casamento. Mas ele também é uma forma, né, de fidelidade, de afetividade, né, de mútua assistência, né, e, inclusive, até gera direitos na questão de pensionamento, de partilha de bens, coisa que não gera, por exemplo, num contrato de namoro, né? A senhora falou rapidamente sobre o contrato de namoro, ele tem validade jurídica. Em relação à questão de bens, então, não entra nesse contrato? O contrato de namoro, na verdade, assim, ele não gera, né, a obrigação de fidelidade, né, de permanência numa relação, de partilhamento de bens, um pensionamento, né, de alimentos. Ele é um contrato mais para se prevenir, para resguardar que as partes só querem, na verdade, começar a se relacionar e não tem a permanência de viver sob o mesmo teto, né, de futuramente constituir uma família.
porque pode até terminar esse namoro, né? Então, ele tem realmente, é uma declaração de vontade entre as partes, mas que resguarda também a vontade dessas partes, porque a pessoa pode confundir, né, essa contrato de namoro com uma união estável. E a união estável não, ela já tem uma característica diferenciada. Então, é o dever de fidelidade, mútua, né, afetividade, compartilhamento de bens, né, viver sob o mesmo teto. Então, aí você pode até perguntar, mas e se eu quiser decidir morar num apartamento diferente? Né? Então, como é que gera isso? Como é que caracteriza essa união estável? Porque os casais modernos hoje, né, muitas vezes querem viver, né, cada um no seu apartamento, mas isso não quer dizer que eles não têm união estável, né? Eles vão comprovar através, né, de documentos, por exemplo, frequentam o mesmo clube, as mesmas relações de amizades, né, os interesses são mútuos, compram bens juntos, então gera sim aí uma questão de, né, compartilhamento, partilha de bens e assistência mútua. Ok, doutora Vânia Saraiva, mais uma vez obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, TV Justiça completa 17 anos no ar. Aos poucos, os programas vão ganhando novos cenários e conteúdos. Uma programação mais moderna e atraente para você que está do outro lado da tela. E se você está no Rio de Janeiro, um convite. Hoje, às 6 da tarde, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, lança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo Editora Nacional, 4 livros sobre direito processual civil e mandado de segurança. São eles Processo Civil e Análise Econômica, Processo Civil Contemporâneo, Teoria Geral do Processo Civil e Mandado de Segurança. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal é professor titular de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia. A TV Justiça acaba de completar 17 anos no ar. É isso mesmo, são 17 anos de programação intensa e transmissões ao vivo de sessões plenárias da mais alta corte do país. Um desafio que está sempre se renovando, com a criação de programas, mudanças de cenários e aprimoramento de conteúdo. Tudo para levar informação de qualidade e aproximar cada vez mais o judiciário do cidadão brasileiro. Foi no Supremo Tribunal Federal que a TV Justiça ganhou vida. Em 11 de agosto de 2002, na presidência do ministro Marco Aurélio, a inauguração. A TV Justiça já nasce engrandecida quanto à origem em si do material a ser transmitido. A emissora nasceu tímida, pequena, mas com grandes desafios, como o de transmitir ao vivo as sessões plenárias do STF. Quem participou de tudo desde o início lembra com carinho dos primeiros momentos da TV. A TV Justiça, no mês de julho, não tinha nada. Ninguém acreditava que a TV Justiça seria estreada no dia 11 de agosto. E ver a estrutura da TV Justiça hoje é um negócio fantástico. A TV Justiça hoje é uma verdadeira TV. De lá para cá, o conteúdo foi aprimorado para atender a demanda da sociedade. Só a equipe que fica no Supremo é responsável por mais de 15 programas, entre eles o Saber Direito e o Repórter Justiça. A TV conta também com parceiros importantes, STJ, TST, Superior Tribunal Militar e tribunais espalhados pelo país, além do Ministério Público Federal. A TV Justiça sem os parceiros seria quase que inviável, porque são 24 horas de programação no ar. Assim como a TV, eles também estão engajados em mudanças, porque a gente está com uma nova programação, novos horários, tiramos a horizontalização dos programas para facilitar, para fidelizar mais o telespectador, para facilitar que cada um possa assistir, não deixar tudo só na mesma faixa de horário. Antecipamos o jornal para trazer as informações mais cedo para você que quer estar bem informado. A cobertura diária do que é notícia nos tribunais é feita pela equipe do jornalismo. Com 2 jornais diários e boletins na programação, o telespectador consegue ficar por dentro do que está acontecendo no país. Se as notícias não param, a TV também não.
É neste estúdio que grande parte da produção da TV Justiça é gravada. Aos poucos, os programas vão ganhando novos cenários e conteúdos. Uma programação mais moderna e atraente para você, que está do outro lado da tela. Quando a TV Justiça começa a abordar alguns temas mais polêmicos, temas que a população já ouviu falar, mas desconhece o significado, isso faz com que o próprio povo se aproxime mais da justiça. Se não existisse a TV Justiça, de que maneira o brasileiro poderia conhecer o que está acontecendo no cenário jurídico brasileiro? Parabéns à TV Justiça e parabéns ao Cadu, que está aqui desde o início, né, Cadu? Passou um filme na cabeça agora, né? Passou sim, pior que passou sim. Inclusive me lembrando que naquela época eu tinha cabelos pretos. Olha, é transparência, é informação, o Direto do Plenário faz isso muito bem, né? E observadores internacionais do mundo inteiro vêm conferir essa transparência dada pelo Direto do Plenário, né, Cadu? Que criou uma mudança de paradigma, Rafaela, porque algumas pessoas no início, inclusive juristas, haviam um debate acadêmico sobre a validade das transmissões ao vivo. Hoje em dia, vários juristas internacionais que eram contra, hoje em dia eles são a favor. Isso mostra que estamos no caminho certo. Que coisa boa, né? Com certeza. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Boa tarde para você e fique agora com o programa Fórum. Até amanhã.